Nós em seguida vamos ouvir a palavra de Deus. Se você veio preparar para entregar o seu dízimo, oferta, esse é o momento. Primícias. Às vezes você não trouxe a primícia no primeiro domingo do mês, pode trazer nos domingos seguintes. O importante é que todos tragam, porque elas têm sido uma bênção para famílias carentes. E o dízimo é aquela obrigação que temos de investir na obra de Deus. Pai querido, nós queremos te glorificar por esses nossos irmãos que nesta noite estão entregando seus dízimos, suas ofertas, as primícias. Deus, e pedimos que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre cada uma dessas famílias. Repreende, Pai, o devorador, conforme diz a tua palavra, para que ele não tenha qualquer vantagem naqueles teus filhos que são dizimistas, que investem no teu reino, e as promessas da tua palavra, de fato, se cumpram de forma abundante, ó Deus, em cada família. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24. É um texto que a gente usa muito em casamento, mas estaremos usando hoje para falar sobre família. Normalmente, no Dia das Mães, a gente traz uma mensagem para as mães, mas hoje eu vou quebrar protocolo e trazer uma palavra sobre família. Durante todo este mês estaremos falando sobre família, porque entendemos que a família precisa de Deus, precisa da palavra de Deus. Muitas famílias precisam de restauração, e durante esse mês estaremos falando sobre isso, para que as famílias da igreja sejam edificadas, sejam exortadas e sejam instruídas. Diz assim o texto da palavra de Deus, Gênesis 2, 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem deu a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Por esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Que Deus abençoe este texto da sua palavra nos nossos corações. Irmãos, sem dúvida nenhuma, a família é a mais antiga e mais importante instituição criada por Deus para viver em sociedade. Nós perguntamos nesta noite, na nossa introdução, como atuar de maneira relevante para que possamos ter uma família bem-sucedida no mundo de hoje, nesse mundo moderno, nesse mundo em constantes transformações. E também um mundo que tem trazido distorções para a família. Como podemos ter uma família bem-sucedida diante de tudo que nós estamos vivenciando? Em nossas ministrações durante o mês de maio, estaremos abordando essa instituição tão importante que é a família, não sob o prisma do mundo, mas sob o prisma da palavra de Deus e sob o prisma do propósito e projeto de Deus. E também a constituição da família ao longo dos anos, como isso tem acontecido e por que tem acontecido e como recuperar aquilo que foi perdido através dos anos. Queremos ver ainda as consequências da queda no decorrer dos nossos estudos aqui no domingo à noite.
as consequências da queda e a entrada do pecado no mundo. E como isso afetou a família, como isso tem nos afetado. Primeiro ponto da nossa palavra dessa noite, aliás, o tema principal da palavra dessa noite, é a família no plano divino. E o primeiro ponto é a família como um lugar de relacionamento e acolhimento. Irmãos, Deus criou a família com um propósito sublime e importante. Não foi por acaso. Algo que precisamos saber de início, de princípio, aqui é que o Senhor não fez o ser humano para viver isolado, para viver em solidão, ou uma vida solitária. No próprio relato da criação, ao terminar de formar o homem, nós notamos Deus expressando uma frase bem importante. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Nós vimos isso no texto da leitura que fizemos. Em algumas versões da Bíblia, algumas traduções, nós temos aqui a palavra auxiliadora. E essa palavra vem de um termo hebraico, o termo ezer, que tem o sentido de socorrer, de ajudar, de prestar auxílio. E aplicando aqui o sentido dessa palavra, nós percebemos que a esposa, a mulher, é uma parceira, é uma socorrista, é uma aliada que complementa o homem, trazendo sabedoria, equilíbrio e discernimento para ajudar na composição e vivência dentro do lar. Porém, esse texto bíblico, ele nos revela ainda que o objetivo principal de Deus ao criar a família foi satisfazer a necessidade humana de ter companhia. Ou seja, o ser humano não foi criado por Deus para viver isolado, mas foi para viver em sociedade. A primeira sociedade criada foi a família, foi o lar cristão. Ou seja, o plano de Deus foi estabelecer uma instituição que pudesse proporcionar, além de muitas coisas, abrigo, acolhimento e relacionamento para o ser humano, ou para o homem de modo geral. Irmãos, atualmente, nós estamos vivendo tempos de escassez na área de relacionamentos. O homem tem se tornado cada vez mais superficial, cada vez mais frio, cada vez mais distante de seu semelhante. Ora, fascinados pela tela de um celular, que é muito comum, até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente percebe irmãos aí mexendo no celular, ou ficando o culto todo no celular. Ora, atraídos por um aparelho de televisão, transmitindo nada para a gente, ou a tela de um computador, ou ainda outros itens que tiram a nossa atenção e concentração. De modo geral, nós vivemos alheios à realidade que nos cerca. Muitos são como robôs, vivem andando e sem qualquer objetivo, sem qualquer propósito. Nós devemos lembrar aqui, irmãos, das palavras do Senhor, quando Ele está falando dos últimos tempos. Ele fala exatamente assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Será que o nosso amor não tem se esfriado na igreja, na família, em nossa casa, nos nossos relacionamentos, exatamente porque nós estamos vivendo, de uma certa forma, solitários, isolados, devido a esses fatores que eu chamo de superficiais, que estão entronizados, muitas vezes, no nosso coração. O amor deixou de ser um elemento aglutinador nos relacionamentos familiares. Deixamos de lado o amor por valores efêmeros e passageiros, que em nada estão trabalhando em favor do nosso bem. Essa sociedade que nós estamos vivendo, irmãos, ela tem nos arrastado para o caos familiar. E por isso devemos urgentemente investir na nossa vida familiar. Devemos também aqui, ainda dentro desse mesmo primeiro ponto, considerar um segundo propósito de Deus na criação da família,
que foi fazer da família um núcleo através do qual as bênçãos divinas pudessem ser espalhadas. Esse propósito de Deus, nós vamos encontrar um pouco mais adiante no livro de Gênesis, quando Deus separa Abraão, separa a sua família, para ser uma bênção. E Deus disse o seguinte, quando ele estava ali lidando com Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra sejam abençoados. Ou seja, Deus queria que a família de Abraão fosse uma família abençoada e, por consequência, uma família que estaria abençoando outras famílias. A família cristã, ela deve viver na bênção divina, mas ela deve também ser um canal de bênçãos para as famílias não cristãs. Essa foi a proposta que Deus fez para Abraão, e a mesma proposta que Ele faria para mim como família, para você como família. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, ou seja, por meio da sua família, todas as famílias de Viradouro podem ser abençoadas. Segundo ponto da nossa palavra nessa noite, a família como lugar de proteção e sustento. Nós vimos primeiro a família como lugar de acolhimento, lugar de relacionamento. Agora, proteção e sustento. Irmãos, Deus preparou um lugar excelente para receber a primeira família, o Jardim do Éden. O Éden era um local especial de proteção, mas principalmente um lugar de provisão. Adão e Eva tinham de tudo o que precisavam para ter uma vida feliz, uma vida abundante. No versículo 29 do capítulo 1, ainda no capítulo 1 de Gênesis, tem o seguinte: Deus disse: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu posso imaginar como o Jardim do Éden era rico em provisões, em alimentos. Além deles desfrutarem da companhia divina, que a cada dia Deus estava ali com eles, essa primeira família tinha provisões materiais em abundância para o seu sustento. O propósito de Deus é que cada família tenha recursos suficientes para a sua estabilidade, para o seu sustento. Irmãos, não existe coisa pior para gerar conflitos, trazer desavenças numa casa, do que a escassez de recursos ou as privações. Não sei se você já passou por isso. Eu, graças a Deus, nunca passei na minha família. Na família que eu formei com a Sandra. Mas na minha família anterior, a família do meu pai, nós passamos muitas privações. E não há coisa pior para minar uma família quando não há pão, quando não há sustento, quando a família está endividada, quando a família está vivendo problemas. Porém, irmãos, com a ajuda de Deus, isso pode ser sanado. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós iremos ver que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Está lá no Salmo 23. E quando ele fala que nada nos faltará, ele está falando daquilo que eu preciso, daquilo que eu tenho necessidade, ele vai me suprir. Deus também é o nosso amparador. Davi fala: fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão. E é verdade. Quando você vê uma pessoa na sua porta batendo, pedindo esmola, dizendo que é crente, duvide. Porque um crente não chega a esse nível, não chega a esse ponto. Pode ser um crente, mas um crente desviado, um crente cheio de problemas, que nunca viveu uma vida em Deus, porque aquela pessoa que tem Deus como Senhor, como provedor, como pastor, jamais vai ter que sair pedindo sustento, ou pedindo esmolas ou ajuda para a sua casa.
Lógico que nós podemos passar momentos difíceis, para isso que existe a nossa comunidade, para isso que existem as primícias, para atender exatamente até famílias da nossa igreja que às vezes estão passando por um momento. Mas isso é um momento, isso não dura, porque Deus vai prover. E Ele também é o nosso provedor. Ele enche de bens. Ali no Salmo 103, versículo 5, fala que Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Veja o que Deus pode fazer por você. E algo também interessante que Jesus, quando está estabelecendo a sua comunidade de discípulos, Ele vai ensinar os discípulos a orar, e um dos itens da oração que Ele ensina é exatamente o seguinte: dá-nos hoje o pão de cada dia, ou nos dá o pão de cada dia. Isso faz parte da oração do Pai Nosso, essa oração tremenda, ensinada pelo Senhor para os seus discípulos e, consequentemente, para mim e para você, que somos Igreja de Cristo. Ou seja, uma das coisas que nós temos que colocar nas nossas orações é que Deus a cada manhã esteja renovando o nosso cardápio, nos trazendo o alimento, nos trazendo o pão de cada dia. Irmãos, da mesma forma que Adão e Eva tinham a responsabilidade de cuidar do jardim, para terem as suas provisões supridas, para que não faltasse alimento na sua casa, Deus também deu a mim e deu a você a responsabilidade de zelar por nossas famílias, para que elas tenham provisão, para que elas tenham sustento diário. Não é por acaso que esse princípio foi até colocado como norma para aqueles que são líderes na obra de Deus. Paulo, falando a Timóteo, ele fala assim, que se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente aos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente, ou seja, não serve para líder numa igreja. Esse é o contexto. A palavra cuidar que aparece nesse texto, ela vem da palavra grega pronoel, e ela tem o sentido de prever, prover, pensar de antemão, cuidar. Ou seja, este é o papel do homem casado. Ele tem que prever as situações que possam acontecer na família. Ele tem que prover a família. Ele tem que pensar de antemão. Ele não pode ser uma pessoa alheia. O homem tem que ser alguém ligado. Não é aquela pessoa escondida atrás da cela de um computador, de um celular, e deixa a coisa correr para ver como é que fica. Não é por aí. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro sacerdote do lar, é aquele que está olhando lá na frente. Ele está poupando, ele está cuidando, ele está pensando na sua família, de que a sua família precisa ter estabilidade. Essa função de provedor do lar não foi dada à mulher, mas foi dada ao homem, é ele. Embora as mulheres hoje até ajudam na provisão do lar, muitas trabalham fora de casa, algumas até ganham mais do que os maridos, né? Mas é o marido que é o provedor do lar, não é a mulher a provedora do lar. Ela tem sim outras tarefas dentro do lar, mas compete ao marido ser o provedor da casa. Então, o lar deve ser um lugar de provisão e sustento. Terceiro e último ponto da palavra dessa noite. A família como exemplo para futuras gerações. Já demos uma pincelada nisso no primeiro ponto, quando falamos de Abraão abençoando as famílias da terra. Irmãos, Deus formou Adão do pó da terra. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, fala: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Vendo que o homem não tinha como sobreviver sozinho, o que Deus faz? Ele programa aqui uma cirurgia, dá uma anestesia em Adão. Adão adormece, um sono profundo. Essa é a ideia do texto hebraico. E ele retira uma das costelas de Adão, e através dessa costela ele forma a companheira de Adão.
O registro está ali em Gênesis 2, 21 a 22, que diz: então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. Esse fato nos mostra que diante de Deus, tanto o homem como a mulher são iguais em essência. Não há aqui alguém maior do que o outro. A mulher tem aqueles maridos, né, cabeçudos, né? A mulher tem que ser submissa. O cabeçudo, você também tem que amar. Desculpa o termo cabeçudo aqui, mas realmente cabe perfeitamente aqui para muitos, né? O teu peso é maior do que o da mulher, porque você tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Você tem que estar disposto a morrer por ela. E você fica reclamando que ela não é submissa. Faça a tua parte para você ver se ela não vai ser submissa. Podemos dizer que ambos vieram do pó e que um dia ao pó vão retornar. Esse é o princípio da vida. Deus, acabando de criar a mulher, Ele ordenou o casamento, estabelecendo então a mais importante instituição, que é o lar, que é a família. No versículo 24, ele diz exatamente assim: por essa razão deixará o varão, né, o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão os dois uma só carne. E esta família, formada ali com Adão e Eva, deveria ser uma família modelo, porque foi a primeira família. Essa família foi criada com o dedo de Deus, e portanto uma família modelo, e deveria ser modelo para todas as gerações futuras. Dentro desse modelo, então está a função do homem ser o provedor do lar, a mulher ser a gestora da casa. Quando os papéis se invertem aqui, dá conflito. Se o homem quiser mandar na gestão do lar, vai ter problema. Se o homem deixar de ser o provedor do lar, vai ter problema. Então, aqui há um comum acordo, cada um executando aquela tarefa que Deus deu, para que o lar possa ser uma bênção, para que essa família possa ser uma família que seja exemplo para as famílias que estão à nossa volta. Irmãos, Abraão tinha a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus através da sua família às gerações futuras. Nós, como famílias cristãs, temos a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus aos nossos vizinhos, aquelas famílias que estão mais próximas de nós. Eu pergunto: a sua família tem sido um exemplo? Você, mulher, gestora do lar, tem sido um exemplo para as outras mulheres? Você, homem, provedor do lar, tem sido um exemplo para outros homens? Hoje pela manhã eu falei de forma rápida sobre a mulher de Provérbios 31, a mãe, conselhos da mãe de Lemuel. Que conselhos tremendos para uma mulher. Esse é um dos capítulos mais preciosos para as mulheres da Bíblia, porque ensina como uma mulher deve se comportar dentro da casa. E o homem que conquista uma mulher dessa, ele achou a melhor coisa que ele podia encontrar. Porque uma mulher assim é mais difícil de achar do que uma pedra de rubi. Mas as servas de Deus têm que ser assim, deve ser assim. Esses são os princípios da palavra de Deus. Eu quero concluir a minha palavra dessa noite, deixando pelo menos 3 aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: nossas famílias têm vivido dentro do propósito divino como um lugar de bênção. Deus tem se alegrado com a minha família. Deus tem se alegrado com a sua família. Segunda aplicação: nossas famílias têm sido um lugar de abrigo e proteção, onde um cuida do outro com amor e carinho, ou tem sido um campo de guerra, um campo de batalha, de mágoas, ciúmes, ódios.
Infelizmente, há famílias assim. E vou dizer para vocês, há famílias assim dentro da igreja. Porque se estiver lá fora, a gente já sabe que o mundo está por conta do chifrudo, né? Mas quando a gente vê isso na igreja, então traz tristeza. E a terceira e última aplicação. Nossas famílias têm sido exemplos para outras famílias. Têm sido exemplos, inclusive, para os nossos filhos. Será que os nossos filhos têm um ideal de criar uma família igual à família que ele viveu? Será que a família que ele está vivendo hoje é um ideal para a família que ele vai formar amanhã? Ou será que ele vai pensar, eu jamais quero ter uma família como a minha? Mas são pontos para refletirmos. Que Deus nos abençoe. Pastor Luiz, vamos orar? Amém. Convido você, irmão, fica de pé. Oremos, ore comigo. Deus amado, nós bendizemos o seu nome pela sua palavra, que apliquemos, Deus, os ensinamentos dessa noite. Te agradeço pelas famílias, ó Deus, porque as nossas famílias é do Senhor. Eu ministro, Deus, uma bênção especial sobre cada família. O Senhor conhece, Deus, cada um de nós, as nossas famílias. Vem com cura, restauração, Deus, libertação, porque a família é algo precioso. Obrigado, Deus, porque a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos são do Senhor. Por mais que o inimigo tente, ele já está derrotado. Obrigado, Deus, por tudo, que a nossa família sempre te agrade. A nossa família seja protegida, guardada pelo teu sangue, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos agora o momento da oferta missionária. Tem vídeo? Então vamos ter um vídeo. E durante o vídeo, você pode vir aqui à frente trazer a sua oferta de missões. Pode tocar. Cristo me amou antes mesmo de eu nascer, me acolheu, me perdoou. Cordeiro de Deus deixou sua glória pra morrer, foi por amor. Jesus me libertou. Só em Cristo toda culpa é passado. Nova criatura eu sou. Meu pecado perdoado. Tudo novo então se fez. Jesus me transforma. Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus me transforma. É o caminho. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20 assim: Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vários irmãos e irmãs têm ido pelos 4 cantos da terra, atendendo a um chamado que o Senhor fez em seus corações, de serem missionários, e muitas vezes em locais inóspitos, e muitos deles vão sem saber se algum dia retornarão para casa. Deixaram seus sonhos, suas famílias,
e muitas coisas que eles poderiam ter aqui na sua terra natal para cumprir esse chamado de Jesus, de levar às nações a palavra de Deus. E estas ofertas são enviadas a estes missionários para ajudar no seu sustento, para que eles possam assim continuar esta obra. Vamos orar pelos irmãos que agora apresentaram as ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, nós neste momento queremos te glorificar e te exaltar pelo teu povo, pela tua igreja que hoje ofertou para a obra missionária. Pai Celeste, que os valores que são enviados para os teus filhos que estão no campo missionário possam se multiplicar a cada dia, que eles possam receber este aporte financeiro para com tranquilidade poderem sustentar-se, bem como suas famílias, e irem adiante neste propósito, nesta grande comissão de anunciar a salvação a todas as nações. Pai querido, guarda cada missionário, onde quer que esteja, livra-os de todo mal, e que a unção do teu Espírito esteja sobre eles, e as portas estejam se abrindo, e a cada momento eles possam ter grandiosas e profundas e impactantes experiências com o Senhor neste campo missionário, e muitas almas sejam resgatadas do reino das trevas, trazidas para a salvação em Jesus Cristo. Glorificamos a Ti por estas vidas que hoje contribuíram. Abençoa com a prosperidade, Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé para receber a bênção final. Levante a sua mão aqui à frente, neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vai na bênção, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, tem a cantina Adbave aqui do lado, tá? Comer o salgadinho ali e o